Olá, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2013. A secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, dará as boas-vindas à comunidade escolar e norteará o esforço da rede municipal de ensino no decorrer de 2013. Eu fico muito feliz de estarmos todos aqui, diretores de escolas municipais do Rio de Janeiro. Nós partimos de uma situação com escolas bastante organizadas em 2009, mas com alguns problemas que precisavam ser enfrentados. A aprovação automática, ou ao menos a forma como havia sido implantada a progressão continuada, havia outros problemas, havia o problema de falta de professores, 7.500 professores faltando. Havia uma grande inequidade entre escolas com desempenho muito bom e algumas escolas com problemas graves de aprendizagem. E aí começamos todo o nosso processo de transformação. Vocês devem lembrar, pelo menos os diretores que estavam em janeiro de 2009, que eu me reuni com todos os diretores de escolas e creche. Fui para cada CRE e lá me reuni com todos, porque eu queria ouvi-los. E vocês me deram vários alertas. Lembram que em várias CREs vocês me alertaram, nós não temos um regimento escolar, ou há analfabetos funcionais no 6º ano, e outras coisas. Qual foi a estratégia traçada? Em primeiro lugar, nós decidimos criar um currículo municipal único, que nos define como cariocas, claro, escrito em linguagem simples, organizado por bimestres. E, de uma certa maneira, a minha equipe, lá do nível central, pediu, e eu pedi a vocês, vamos testar um currículo mais detalhado, porque já havia uma multieducação, mas nós queríamos um currículo mais preciso, por um ano, e no final do ano vamos avaliar, e todos vão se envolver no processo de avaliação por escola. E a Isa Locatelli, que havia elaborado o Multieducação, coordenou o novo currículo. Foi muito bom. Esse currículo nos permitiu elaborar um material estruturado que dialogasse com ele, na forma de cadernos pedagógicos. Então, toda uma equipe de professores, não só professores do nível central, mas professores que estavam nas escolas, se envolveu na elaboração dos cadernos pedagógicos por disciplina, para todas as séries, e também na revisão desse caderno. Como foi bacana, como foi interessante as sugestões que chegavam por e-mail, por Twitter. E essa construção coletiva do material pedagógico foi muito rico. Mas, mesmo dentro do material pedagógico, nós tivemos uma ideia interessante, que foi chegar finalmente ao século XXI. Que tal aulas digitais? Um burburinho começou a correr no Twitter, no e-mail, nas escolas. Vamos elaborar aulas digitais. E nós fomos procurar o MEC, pedimos ajuda, e eles se ofereceram para nos ajudar, porque nós queríamos que os professores que estavam em sala de aula pudessem participar da elaboração das aulas da Educopédia, tendo uma remuneração para esse trabalho adicional. Então, hoje temos 400 professores, a maioria deles em sala de aula, que elaboraram as aulas da Educopédia. Por que pudemos ter a Educopédia? Porque nós tínhamos um currículo único.
E o mais interessante, nós conseguimos ter o nosso próprio livro de alfabetização e esse material também aparece na Educopédia por meio do Pé de Vento. Investir na formação do professor. Não vamos nos iludir. Investe-se muito na formação do professor no Brasil. Não é um problema de gasto. É no que estamos formando o professor. Então, nós decidimos investir no programa que vai ser desenvolvido naquele ano. Preparar para o reforço escolar, capacitar para uma aula mais dinâmica, para o uso dos cadernos pedagógicos, para o uso da Educopédia, para aquilo que é a rede do Rio de Janeiro, para aquilo que as crianças do Rio de Janeiro precisam aprender. Uma ênfase muito grande em alfabetização, com foco na capacitação de professores, né? A Multirio, inclusive, participou da capacitação. Já desde 2009, nós estamos formando os nossos professores alfabetizadores e com formações cada vez mais sólidas. Desenvolvemos também um projeto especial para as áreas conflagradas e recém-pacificadas escolas da manhã. Quer dizer, nós tivemos um avanço médio na rede, no IDEB, no segundo segmento, que é onde o tráfico recruta, infelizmente, os meninos, de 22%. O médio na rede foi de 22%. Nas escolas da manhã foi de 33%. Além disso, nós construímos um sistema muito forte de reforço escolar, nós todos aqui, porque ele aconteceu em cada escola, com realfabetização de analfabetos funcionais. Um outro componente importante do sistema de reforço escolar é a aceleração, uma alternativa para os mais velhos que ainda não têm idade para EJA. Também o Nenhuma Criança Menos, que deu tão certo. Aliás, parabéns às escolas pelo sucesso das assim chamadas turmas 86. A recuperação paralela, seja a normal a cada prova bimestral, sejam as 2 semanas em dezembro, 1 semana em julho, com um trabalho mais focado, também foi muito importante. E o inglês desde o primeiro ano. É importante que eles tenham, pelo menos, um nível intermediário em inglês. Outro passo importante que nós tivemos foi a seleção e a formação de professores. Introduzimos prova didática nos concursos públicos. Como que a universidade dá prova didática para professores e nós trazemos professores, muitas vezes sem aferir se eles têm jeito para a coisa, até para o próprio candidato verificar se essa é a escolha profissional deles. Outra coisa que funcionou muito com os professores foi o envolvimento direto na elaboração do material didático. Houve um processo intenso de aprendizagem. Quando nós pensamos na Educopédia, alguém falou, mas por que não compra um portal pronto? Perderia metade da riqueza. Por que nós não compramos cadernos pedagógicos prontos? Porque perderia metade do processo de aprendizagem. A própria semana de capacitação tem sido muito importante. Ela começa a semana que vem. Será do dia 4 ao dia 7. E nós vamos ter, nessa vez, algo que nós queremos muito, que é valorizar a prata da casa. Os principais formadores serão professores nossos que dominam determinados conteúdos ou brilharam no ano anterior no desempenho das suas atividades. A Escola de Formação de Professores, criada no ano passado, que agora já está bem ativa, os novos professores já passaram pela Escola de Formação de Professores e agora vai ser, para os concursos novos que estão acontecendo agora, porta de entrada na rede. E as ações de envolvimento dos professores também são muito importantes. Por vezes falo com vocês sobre o Twitter. Não sintam que o Twitter é uma quebra de hierarquia, mas ele permite que o professor que está vivendo um problema numa sala de aula se sinta abraçado.
E isso é muito importante. Sintam-se à vontade de fazer suas críticas, sempre, naturalmente, de forma respeitosa, de compartilhar experiências no Twitter, de contar o que angustia, de contar da alegria dos seus sucessos. Isso é muito importante. E o conselho de professores e diretores, que vem nos ajudando muito. Esse é o IDEB de anos iniciais de 2011. Observem o seguinte, a nossa meta para 2011 era de 5,1. Nós já tínhamos alcançado 5,1 de IDEB em 2009. A nota da Prova Brasil em 2009 foi de 5,67. E 5,4 5,1 foi o IDEB de 2009. Em 2011, né, porque 2009 era só 10 meses depois do início das aulas que a prova foi feita. Mas em 2011, nós fomos para 5,4 e nos colocamos em 4º lugar entre as capitais. A meta nossa era 5,1, mas a nota da Prova Brasil, do primeiro segmento, foi 5,99. Só para dar um número para vocês, o equivalente à nota da Prova Brasil da Espanha é 6. Ou seja, a nossa rede, no primeiro segmento, já está num patamar europeu. Isso quer dizer que todas as escolas já estão num patamar europeu? Não, cada escola tem seu desafio. Eu falo sempre da metáfora, né, da muralha da China. Olhando para trás, fizemos muito, mas olhando na metade do caminho, né, na metade da construção. Quando olhamos para frente, falta ainda muito a ser feito. Vocês vão ver daqui a pouco. Uma das coisas que nenhum dos 15 primeiros países no PISA, né, no Teste Internacional de Qualidade da Educação, tem, são 4 horas e meia de aula. Eles têm 7 horas de aula. Não é 4 horas e mais umas oficininhas. Não, são 7 horas ou 8 horas de aula. E é isso que nós vamos ter que implantar na rede, com mais tempo de português, mais tempo de matemática, mais tempo de ciência, com mais tempo de ensino. Melhoramos 6%, porque já estávamos numa trajetória virtuosa. Nos anos finais, é que aconteceu o aumento maior. Uma parte desse aumento maior, se vocês observarem, se deve ao fato de que a taxa de reprovação em 2009 foi muito elevada. Primeiro ano em que acabou a aprovação automática, o que havia acontecido? Acúmulos de crianças que se percebia que não estavam aprendendo. E talvez um certo sentimento de resgate de um instrumento do professor, que é a possibilidade da reprovação. Em 2011, caiu muito a taxa de reprovação. A nota da Prova Brasil de nono ano em 2007 tinha sido de 4,6. Nós fomos para uma nota da Prova Brasil em 2011 de 5,1. Ou seja, impactou muito nessa melhoria do IDEB a melhoria da aprendizagem dos alunos de nono ano. Então, os meus parabéns aqui a todos os diretores de escolas de segundo segmento, a todos os professores de escolas de segundo segmento que foram responsáveis por esse bom resultado. Prestem atenção no segundo segmento das escolas do amanhã, que tiveram uma melhora de 33%. Diminuiu também muito a evasão escolar nas escolas do amanhã. Isso se deve à pacificação, mas deve-se também ao bom resultado do programa, porque a melhoria nas não pacificadas também foi muito importante. Então, vamos começar a falar do futuro. O nosso modelo educacional para o futuro organiza em 4 blocos. O primeiro bloco é a primeira infância, mas queria que vocês soubessem que o investimento em primeira infância que é feito, ele é decisivo, não só para uma vida melhor dessas crianças,
não só para as mães poderem trabalhar com mais sossego, mas para o desempenho escolar dessas crianças no primeiro ano. Nós estamos cada vez mais criando espaços de desenvolvimento infantil. Ontem mesmo nós inauguramos o 103º espaço de desenvolvimento infantil, construído desde 2009. Ampliamos muito as vagas, mas não foi só ampliação de vaga, foi contratar professor de educação infantil, que é apoiado pelo agente auxiliar de creche. Nós já são mais de 3.200 professores de educação infantil nas nossas creches e EDs, um currículo de creche e pré-escola muito claro, feito com a ajuda de especialistas da Fundação Carlos Chagas e com especialistas da nossa própria rede. Não há futuro na educação se não conseguirmos trabalhar bem com as famílias. Nós temos um problema. Essas famílias, muitas delas, têm poucos anos de escolaridade. Mas não é porque tem pouco ano de escolaridade que não pode se envolver mais com a educação dos seus filhos. Nós podemos ajudá-los nisso. O segundo bloco é a casa de alfabetização. Queria retomar algumas coisas que para nós são centrais. A nossa rede alfabetiza no primeiro ano. Não podemos aceitar a ideia de que, porque os pais têm pouco material de leitura em casa, porque essa criança não está imersa em ambiente letrado desde o começo, que se deixe para mais tarde. Essas crianças têm pressa. Elas vão entrar para um mundo que exige competência leitora deles. Eles precisam começar desde o começo, porque o apartheid educacional só vai fazer crescer depois do primeiro ano. Nós vamos retomar o pacto esse ano, vamos assinar de novo com os pais de que eles não deixarão as crianças faltar na idade da alfabetização. Vamos para a rádio para fazer uma campanha para que os pais não deixem as crianças faltarem. Infelizmente, no primeiro ano, os dados de falta são alarmantes. Mantemos agora o nosso próprio livro de alfabetização e o pé de vento a todo vapor e com muita capacitação em cima do pé de vento. O primário carioca, 4º, 5º e 6º ano. Não estranhem o 6º ano aqui. Aos 11 anos, a criança ainda é criança, não é adolescente. E essa criança precisa de ajuda para se estruturar. Nós estamos, esse ano, com 300 turmas de 6º ano experimental. No ano passado, o 6º ano experimental deu um show com o professor 2, liderando o processo educacional, com o uso da Educopédia, com o uso dos cadernos. E o uso do diário. A produção escrita, ela é importante. Não cai na Prova Brasil, mas cai na vida. E o ginásio que pega os nossos adolescentes. Nós estamos começando o ano com 29 ginásios experimentais, sendo 3 ginásios olímpicos para os nossos atletas, aulas 8 horas por dia, professor aprendendo a ser mediador do processo de aprendizagem, mas material especializado para isso. Um ginásio experimental das artes, perto do Museu de Artes do Rio de Janeiro, o MAR, que vai ser inaugurado dia 1º de março. E o ginásio experimental do samba, em que a música vai ter um papel muito, muito importante. E dia 25, o ginásio experimental das novas tecnologias, em que nós vamos testar um modelo muito inovador de aprendizagem e que depois, aos poucos, os achados naquela escola vão ser espalhados pela rede. E os demais ginásios experimentais. Os ginásios experimentais tiveram um resultado no IDEB fantástico, fantástico.
das 10 melhores escolas de segundo segmento do Rio, 4 foram ginásios experimentais. É mais hora de ensino, é estudo dirigido, professor, tutor, os alunos fazem atividades ligadas ao seu projeto de vida, então vale a pena. E não esquecer que, transversalmente, nós estamos olhando com muita atenção competência técnica e carinho à educação especial. Toda criança pode aprender. Inteligência não é fixa. Inteligência não é um atributo das crianças que não têm deficiência. Toda criança tem inteligência. A psicóloga, professora de Stanford, Carol Dweck, ela vem dizendo ao mundo que a inteligência não é fixa, ela cresce. E precisamos atentar para isso. E atenderemos essas crianças, seja em escolas especiais, seja dentro de salas regulares, e uma capacitação forte vem acontecendo para os professores de escolas regulares. As escolas do amanhã, que eu já falei, a Educopédia e o Rio Criança Global, o ensino de inglês. Vamos olhar para o que falta. Para a outra parte da muralha da China, estamos na metade do caminho. Eu queria lembrar que transformar a educação leva muito tempo. Eu falo sempre daquela frase do Churchill: sangue, suor e lágrimas. Por que eu falo tanto? Porque não há transformação sem esforço. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês: não há aprendizado sem esforço. Temos que introduzir, junto aos nossos alunos, uma ética de esforço, inclusive junto aos mais brilhantes. Essa mesma Carol Dweck disse, recentemente, numa palestra, que se você elogia um aluno dizendo para ele é brilhante, ele se acomoda. Você tem que elogiar o bom aluno dizendo que belo trabalho você fez, como você se esforçou, para que ele queira receber mais elogios do esforço, e não do fato de ser brilhante. Todos podem se esforçar e todos podem superar os seus potenciais. E mais do que isso, talento não é só inato, talento é construído. Existem pessoas que têm um pouquinho mais de talento que os outros, mas muitas vezes eles são superados por gente que tem menos talento inicial, mas que se empenhou muito mais. Então, transformar a educação é uma questão de empenho. O que precisamos ainda fazer? Persistência estratégica. Continuar com o currículo bimestral e sempre aperfeiçoando esse currículo. Provas bimestrais unificadas e aprender a olhar aqueles mapas que nos mostram como é que está evoluindo a minha escola em cada disciplina frente à média da rede, que nós colocamos para todos na intranet. O reforço escolar. Não haverá dia que a educação vai ser tão boa que não vai precisar mais de reforço escolar. Porque as crianças aprendem em ritmos diferentes e nós temos que sempre estar atentos. Tanto aqueles que aprendem com mais dificuldade, quanto aqueles que estão tão mais na frente que, se não dermos alguma coisa desafiadora, eles param de se empenhar. E a ênfase na alfabetização. Uma alfabetização bem feita é um bom começo de uma educação de qualidade. Nós vamos implantar escolas de turno único, em tempo integral, com professores dedicados a uma única escola. Nós queremos construir uma rede em que todos os professores sejam 40 horas dedicados exclusivamente a nós. Vai ser um processo gradual e, como toda transição, gera um certo desassossego, porque tem que se construir as condições para que isso funcione bem. Mas todos os nossos concursos públicos, desde 2010, são para 40, do fim de 2010, são para 40 horas. Investir muito no envolvimento das famílias. Nós passamos a ter reuniões aos sábados. Na grande maioria das escolas deu certo, em algumas não deu tão certo. A gente precisa descobrir por quê e tentar torná-las interessantes, trazer os professores para essas reuniões de sábado, ter a possibilidade de dialogar continuamente com essas famílias
E vou dizer uma coisa importante, sem arrogância. Eles falam outra língua, não é culpa deles e nem é mérito nosso. Nós temos que nos aproximar das famílias e mostrar o importante papel que eles têm. A outra coisa que vem de próximos passos é a escola de formação de professores. Então, agora, eles já são porta de entrada para o professor na rede e estão coordenando a semana de capacitação, mas nós começamos com mais uma iniciativa que valoriza a prata da casa, que é a tutoria. Nós vamos ter um grupo de tutores, são professores mais experientes, que já receberam capacitação e que vão ajudar os professores novos na rede. E eu queria me deter um pouquinho nisso, nas competências não cognitivas. Há 4 anos, nós falamos de como ensinar melhor português, matemática, ciências, artes, aliás, uma ênfase grande em artes, colocando artes desde o 1º ano, material para o professor, etc. Mas não se iludam, não basta dar aulas. A aprendizagem depende também de uma série de competências não cognitivas. Vou dar exemplos delas. Persistência. E vou fazer um paralelo com os esportes. Um jovem que quer se tornar atleta, ele tem que treinar muito, todos os dias. Mais do que isso, ele tem derrotas. E ele tem que aprender a lidar com as derrotas. A derrota no esporte para um atleta não significa que ele é inferior, ou que ele é a derrota, ou que ele é um derrotado. Ele tem que aprender a se levantar, parar de culpar os outros pela derrota, identificar o que no seu próprio treinamento está falho e voltar a treinar. Da mesma maneira, um aluno nosso, ele tem que treinar muito, ou seja, levar muito a sério o seu aprendizado, se empenhar muito, e ele vai, às vezes, mesmo tendo se empenhado muito, ele se sai mal numa prova de matemática. O professor tem que ser um parceiro desse aluno em dizer, sim, você errou nisso, nisso e nisso, e vamos trabalhar para que essas dificuldades sejam superadas. Acabei de descrever para vocês resiliência. Resiliência é a capacidade de cair, não pôr a culpa nos outros, isso vale para aluno, professor, diretor e vale para a secretária. Não pôr a culpa nos outros, levantar, identificar o que saiu errado e a capacidade de se reerguer. Então, nós vamos falar de persistência com os nossos alunos, de resiliência, a capacidade de cair e levantar. E não adianta falar para o aluno ser resiliente se nós, professores, ou nós, secretários, não formos resilientes. Se, quando a gente faz um erro, a culpa é do capitalismo internacional, do Chile, que fez não sei o quê, ou da diretora que não sei o quê, ou nós, diretores, dizendo, não, o problema é... Ou eu, secretária, dizer que a culpa é... Nós temos que parar de buscar culpados e cada um, no seu espaço de atuação, tentar consertar o que sair errado. E o aluno vai ver a gente agindo assim. E, ao ver isso, ele vai valorizar essa competência. Então, nós vamos trabalhar resiliência. Responsabilidade. Ter responsabilidade com as tarefas que assumiu fazer. Vale muito para o aluno. Ele assume a responsabilidade de fazer uma tarefa, mas ele tem que ser ensinado a assumir responsabilidades. Protagonismo. Eu sou o sujeito da minha própria vida. Eu tenho que construir o meu futuro. Não vai vir alguém mágico e construir meu futuro. Se eu quero ser jogador de futebol, eu, aluno, eu tenho que treinar futebol. Se eu quero ser atriz, eu tenho que valorizar as aulas de artes que eu recebo. Eu tenho que ler peças de teatro. Eu tenho que começar a me preparar para isso. Eu sou o responsável pelas minhas próprias escolhas. Se eu optei por ir numa festa ontem à noite e não me preparei para a prova, eu vou ter uma consequência. Se eu, professor, não conseguir preparar uma aula, eu vou ter que
candidamente assumir a responsabilidade pelo que aconteceu, porque eu sou o senhor ou a senhora da minha própria vida. Autonomia, formar jovens autônomos, para serem independentes, para não depender de ninguém. E garra. Não pus por acaso essa palavra aqui, é para chamar a atenção mesmo. Ninguém constrói o futuro sem garra. E garra quer dizer, vamos ter problemas, mas vamos enfrentar os problemas. Vocês, diretores de escolas municipais, vocês, professores que nos ouvem na nossa primeira aula, a vida não vai ser um mar de rosas esse ano. Nós vamos ter, com muita garra, enfrentar os problemas, mas vamos ensinar os alunos a ter garra também. Vamos ensinar pelo nosso exemplo e vamos falar da importância deles terem garra na vida. E, com isso, eu garanto que nós vamos ter o melhor ano profissional das nossas vidas. Nós, que somos a Secretaria Municipal de Educação, que optamos por trabalhar na transformação da vida de pessoas, na construção do futuro das crianças do Rio de Janeiro. Eu queria finalizar parabenizando a cada um e a cada uma pelo trabalho incrível que essa rede fez, e queria dizer para todos que, apesar das dificuldades, estamos construindo uma rede, estamos construindo um processo educacional que vai permitir que o Rio de Janeiro se coloque num patamar incrível de desenvolvimento que inclui a todos. Gente bem formada, apta para o mercado de trabalho, apta para serem cidadãos críticos e que vão poder escolher seu futuro. Parabéns a todos, muito obrigada.